Olá pessoal, vamos continuar o nosso vídeo curso dando sequência ao que abordamos no vídeo 7. Lá apresentamos o método de Briot-Ruffini e ficamos devendo um caso específico, quando o polinômio divisor ele tem coeficiente líder diferente de 1. Novamente recorrendo a exemplos, vamos dividir um polinômio de grau 3 por um polinômio de grau 1, só que o polinômio divisor ele tem coeficiente líder 3. Antes, porém, vamos ver uma observação a respeito da divisão de polinômios. Como já sabemos do algoritmo da divisão, dividir um polinômio p de x por um polinômio d de x consiste de encontrar dois outros polinômios que são unicamente determinados, um polinômio quociente e um polinômio chamado resto de x. Porém, se dividirmos o mesmo polinômio p de x, mas agora pelo polinômio k vezes d de x, onde k é uma constante, quem será o nosso novo polinômio quociente? E quem será o novo resto? Como dissemos, o algoritmo da divisão garante que os polinômios quociente e resto eles são únicos. Portanto, nós podemos escrever p de x igual a d de x vezes q de x mais r de x. E esses dois polinômios, q e r, eles são os únicos que satisfazem o seguinte: grau de q é igual ao grau do dividendo menos o grau do divisor, e o grau do resto ele será menor do que o grau do divisor, ou então o resto é constante igual a zero. Ora, mas então também é verdade que nesta outra divisão, p de x se escreve como k vezes d de x, que é o nosso novo divisor, vezes o nosso novo quociente, mais o nosso novo resto. Da mesma forma, o grau do nosso polinômio q de x ele deve ser igual ao grau do dividendo menos o grau do divisor. O divisor agora é o polinômio k vezes d de x. Sendo k uma constante, o grau não é alterado. Portanto, o grau do polinômio k vezes d ainda é igual ao grau do polinômio d. E o grau do nosso novo resto será menor do que o grau do nosso polinômio d também. Ou então, claro, o nosso polinômio resto ele é constante igual a zero. Mas note que nessa segunda expressão nós podemos escrever o seguinte: polinômio p de x é igual ao polinômio d de x, que multiplica, vamos colocar agora a constante junto do polinômio q de x, e então escrever o nosso resto r de x. Agora, se compararmos esta última expressão com a expressão obtida a partir do algoritmo da divisão no início desta observação, nós vemos que p de x dividido por d de x nos dará um quociente, k, a constante, vezes q de x, e dará um resto que é o r de x. Mas comparando isso que acabamos de escrever, de onde partimos no início desta observação, nós concluímos então que k vezes q de x é o nosso próprio q de x. Portanto, o novo quociente nada mais é do que 1 sobre k vezes o antigo quociente. E o nosso novo resto é igual ao resto antigo. Ou seja, se fizermos uma pequena modificação no divisor, multiplicando por uma constante, então o resto permanece e o novo quociente estará dividido por essa constante. Vamos voltar então ao nosso exemplo. Nós queremos dividir o polinômio de grau 3 pelo polinômio 3x menos 6. Nós vamos obter então um polinômio q de x e um resto r de x. Se simplificarmos o nosso divisor, ou seja, vamos multiplicar pela constante 1/3, nós teremos a divisão 6x ao cubo menos 4x ao quadrado menos 3x mais 2, dividido agora
pelo binômio x menos 2. Então, isso nos dá um novo quociente e um novo resto. Porém, pelo que acabamos de ver, o resto, na verdade, é o mesmo. E o nosso novo quociente, se multiplicamos pela constante 1/3, então o nosso quociente estará dividido pela constante 1/3, ou seja, será o inverso multiplicativo de 1/3 vezes o nosso polinômio q de x. Ora, mas o inverso multiplicativo de 1/3 é o 3. Ou seja, o nosso novo quociente, o q de x, estará multiplicado por 3. Portanto, nós podemos aplicar para esta divisão o dispositivo de Briot-Ruffini, mas precisamos lembrar, ao final, que o polinômio encontrado terá os seus coeficientes multiplicados por 3. Então, é preciso dividir por 3 para obter o quociente original, que é o quociente da divisão por 3x menos 6. Vamos, então, aplicar o método de Briot-Ruffini nesta divisão que está em azul. Vamos dividir pelo binômio x menos 2. Então, nós colocamos aqui em nossa tabela os coeficientes do dividendo, 6, menos 4, menos 3 e 2. E aqui nós colocamos o menos alfa, ou seja, o termo independente multiplicado por menos 1, mas considerando o divisor nessa segunda versão da nossa divisão. Agora basta aplicarmos o dispositivo de Briot-Ruffini. Precisamos então encontrar os coeficientes do polinômio quociente, que nesse caso, sendo o dividendo um polinômio do grau 3 e o divisor um polinômio do grau 1, sabemos então que o grau do polinômio quociente será 2, portanto teremos 3 coeficientes. Vamos chamá-los de B2, B1 e B0. E a nossa última posição será reservada para o resto. Lembrando também que os coeficientes do dividendo foram colocados na ordem decrescente: A3, A2, A1 e A0. Vamos prosseguir. O primeiro coeficiente, como sabemos, é simplesmente a repetição do primeiro coeficiente do dividendo. Ou seja, se o primeiro coeficiente do dividendo, o coeficiente líder, se ele é 6, então 6 também será o coeficiente líder do quociente. Lembrando que estamos dividindo agora por um polinômio de grau 1 e coeficiente líder 1. Mas que no final nós precisamos reconsiderar os coeficientes encontrados. Para obter os demais coeficientes, nós vamos fazer o produto do último coeficiente encontrado pelo menos alfa e depois a soma com o próximo coeficiente do dividendo. Encontramos 6. Então, 6 vezes 2, 12, e 12 menos 4, 8. Este é, então, o segundo coeficiente do nosso polinômio quociente. Próximo coeficiente, 8 vezes 2, 16, 16 menos 3, 13. Por fim, o nosso resto. 13 vezes 2, 26. 26 mais 2, 28. Os dados encontrados, então, no dispositivo de Briot-Ruffini nos dizem o seguinte, que o nosso quociente nessa divisão será 6x² mais 8x mais 13. E que o nosso resto será 28. Porém, a divisão que devemos realizar é a seguinte: 6x³ menos 4x² menos 3x mais 2 dividido por 3x menos 6. Ou seja, o nosso divisor original ele foi multiplicado por uma constante, a constante 1/3. Isso significa, então, que os coeficientes encontrados no quociente estão multiplicados pelo inverso multiplicativo de 1/3. Ou seja, se multiplicamos o divisor por 1/3, os coeficientes que procuramos serão os coeficientes encontrados divididos por 3. Portanto, o polinômio quociente procurado é 2x² mais 8/3 de x
mais 13 terços. Já o nosso resto, como sabemos, ele não é alterado, permanece 28. Desta forma, podemos ampliar o alcance do método de Briot-Ruffini agora a qualquer polinômio de grau 1. Basta que façamos essas adaptações. Agora é com você. Você pode montar seus próprios exemplos, trocar ideias com os colegas, consultar páginas na internet, livros, enfim. É só uma questão de prática. Até o próximo vídeo.